Alô, alô, meus amigos, tudo bem? Bom dia para vocês, como é que vocês estão? Vocês que me acompanham na minha página, Paulo Munarete, Paulo Munarete News. Obrigado, gente, só tenho que agradecer vocês pela colaboração, que fazem com que a gente sempre fique melhor nesse ramo, que é a brincadeirinha que eu sempre digo, de conversar com pessoas inteligentes, pessoas interessantes de Xanxerê. Na minha frente, o professor Ulisses Júnior Longhi, né? Mestrado em Letras Linguísticas da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele possui um diário Pandemia, que faz grande sucesso em Xanxerê, grande sucesso no Brasil. Vai contar um pouquinho para nós sobre a sua trajetória. Professor Ulisses, obrigado por me receber aqui na minha casa, no meu canal, falar um pouco sobre a sua vida. Tudo bem, professor? Bom dia, Paulo. Tudo bem? Uma satisfação nossa estar aqui para falar de um projeto que começou no dia 23 de março. Sou professor estadual e o governo editou o decreto suspendendo as aulas em virtude da pandemia. Então, com isso, eu fiquei em casa, começaram a passar os dias. Quando chegou no quinto dia, dia 23 de março, eu estava muito estressado com a situação, sem nada para fazer, ficando muito desorientado com isso. E eu pensei, que tal escrever sobre o que eu estou sentindo no momento com esse acontecimento que está tendo. Só antes de começar sobre o diário da pandemia, falar um pouco do professor Ulisses. Professor Ulisses, da onde que é? Como é que o professor Ulisses aí resolveu fazer linguística na Universidade Federal? Fala um pouquinho da sua vida, professor. Certo. Bom, eu sou professor há quase 30 anos, em torno disso, e sempre me identifiquei com magistério, né? Quando eu era bem jovem, fiz o magistério de ensino médio, na época segundo grau. Depois pensei em cursar uma faculdade, comecei com administração, não me acertei, passei para pedagogia, gostei, mas em função da minha situação profissional naquela época, eu acabei sendo transferido a Chapecó e lá eu resolvi fazer então letras. Me identifiquei muito com letras. Fiz uma especialização em jornalismo, que também gosto muito de atuar nessa área, é uma área que eu atuo em alguns momentos. E por fim, então, houve a oportunidade de eu fazer um mestrado. E o mestrado eu consegui fazer na Universidade Federal de Santa Catarina, uma instituição muito conceituada, como todos nós sabemos. E a partir daí me dediquei só ao magistério. Antigamente eu era bancário e professor. Então deixei uma vida... Você foi bancário também? Da onde? No Banco do Brasil, era concursado. Sim. Eu tinha uma carreira estabilizada, mas eu pensava em novos desafios. E eu vi que os novos desafios estavam efetivamente no magistério. Então, durante 21 anos atuei como professor universitário. Aí resolvi fazer uma nova mudança na minha carreira. Prestes a me aposentar, poderia dizer assim, fiz o concurso do magistério estadual. Um novo e grande desafio, porque trabalhar com crianças e adolescentes, os professores bem sabem que não é nada fácil. E a partir daí, então, eu fui chamado e estou trabalhando desde 2019 na Escola Quirana Lacerda, lá de Vargião. Então, se achou na profissão de professor, assim vamos assim dizer. Se deu prazer, se sente à vontade. Me conta um pouquinho desse teu lado, professor, aí. Pois é, Paulo, existe uma situação que é mais ou menos assim. Quando você resolve ser professor, você abraça uma espécie de uma causa e você tem uma data para iniciar, mas não uma data para terminar. Então eu vejo que o professor, ele vai ser professor sempre. Mas aposentou? Pode ter aposentado, mas de alguma forma ele vai estar ainda ligado ao magistério. Isso eu vejo em relação a mim, né? Estou na casa dos 50 anos, mas vejo que ainda é cedo para eu parar. Então eu dei uma boa reduzida na minha carga de trabalho. Eu trabalho algumas horas por semana e acabo continuando então vinculado à profissão. Poderia ter parado totalmente, mas vejo que ainda é prematuro fazer isso. Aí de repente você começa a escrever um diário da pandemia, né? Nesse momento também que os professores aí estão se reciclando, porque a gente vê que o professor não entende de informática, mas tem que entender de informática, né? E aí a gente vê esse tipo de situação. Conta para nós, como é nesse momento, você até falou uma palavra bem forte, que é depressão. Conta um pouquinho para nós sobre isso, professor. Isso, o que ocorre com o professor agora? Ele está numa situação totalmente nova, inusitada para ele. Ele precisa se adaptar às tecnologias, mas ele não tem preparo suficiente para isso. Eu me coloco nisso.
Eu me considero até um sujeito relativamente tecnológico, mas eu tive muitas dificuldades de adaptação. E aí nós temos da outra ponta os pais e os seus filhos, nossos alunos, que também não estavam habituados a esse processo. Então eu te digo que todos nós, de uma forma geral, estamos sofrendo muito com isso. E nesse meio de campo está o Estado, que está tentando gerenciar o processo, mas também não consegue amarrar todas as pontas. Então nós, professores, procuramos fazer o melhor, o aluno, na medida do possível, também tem feito, mas como nós estamos numa carga de desânimo muito grande, eu vejo que isso está atingindo os alunos também. Então há muita evasão nas atividades, infelizmente nem todos participam, e além disso nós temos que trabalhar com uma questão estrutural muito séria, que vejo que é em nível de Brasil e não apenas de Santa Catarina, que é o fato de muitas famílias não terem uma estrutura suficiente. Então não tem computador, tem uma internet, mas ela é lenta, não tem celular. Então muitos alunos nossos estão fazendo inclusive no papel. A gente passa as atividades, a escola imprime e entrega a eles. Só que esse processo entre ir e voltar também é um tanto quanto trabalhoso e demorado. O que gera em nós, eu falo particularmente de mim, mas acredito que os meus colegas de escola estejam sentindo isso, uma grande frustração. Porque quando eu estava com o aluno lá à frente, eu já tinha a resposta quase que pronta, né? E agora ela é distante e ela é demorada. Além da própria cobrança, que é difícil, né, professor? Exatamente. Cobrança, como é que vai cobrar o aluno? Se cobra o aluno com prova, se cobra o aluno com trabalho. A gente vê muitos pais preocupados, né, sobre o ensino, como é que vai ser de agora em diante o ensino. Mas essa é uma outra etapa, professor. Vamos falar desse diário da pandemia, que é o principal tema que nós estamos conversando aqui. Fala um pouco sobre, então, o senhor começou, eu cortei o senhor, fala um pouco sobre o diário da pandemia, como entrou na sua vida. Tranquilo. Então, como eu estava falando antes, chegou o 5º dia da suspensão das atividades no Estado. Eu estava me tornando, posso dizer, até depressivo pela falta do que fazer, né? E eu pensei, que tal escrever falando para as pessoas um pouco sobre como é essa experiência de estar confinado, né? Usando o termo confinamento. E comecei a escrever. O primeiro dia escrevi só 12 linhas, um fato bem corriqueiro. Saí para ir ao mercado e no meio do caminho encontrei uma mãe conversando com suas crianças e dizendo para elas não tocarem em nada porque poderiam se contaminar. E nesse momento, então, eu lembrei de quando eu era criança e minha mãe dizia assim: mexa em tudo para criar anticorpos. Então essa antítese que gerou aí, poder tocar e não poder tocar, me despertou muito. Os dias foram passando e eu comecei a postar. A primeira postagem minha teve 50 curtidas, na segunda deu também a mesma quantia e eu comecei a fazer uma divulgação, né? E nessa divulgação eu chamava atenção para a importância das pessoas lerem, a importância de refletirem sobre temas atuais. Tanto é que o diário, mais ou menos aí pela sua metade, na sua 50ª edição, ele sofreu uma mudança de rumo, talvez até um pouco antes. O que era para ser um diário se transformou numa crônica diária. O que eu faço nessa crônica diária? Hoje eu estabeleci uma quantia de 30 a 32 linhas que eu escrevo, mesmo porque alguns leitores reclamaram que os textos estavam ficando muito extensos, a leitura estava ficando ruim, e eu procuro tratar então de um tema do cotidiano. Ontem, por exemplo, eu tratei do tema amabilidade, já tratei sobre procrastinação, já tratei sobre intolerância, e em alguns momentos eu faço algumas rememorações, recordo um pouco do que foi minha infância e minha juventude. E além disso, o que eu procuro fazer também, pelo menos dia sim, dia não, indicação de uma leitura, ou de um autor nacional, da língua portuguesa, tanto brasileira quanto de Portugal, ou de um autor estrangeiro. Faço uma pequena sinopse, uma espécie de um pequeno resumo sobre o que trata o livro, não conta toda a história, e com isso eu vejo que o diário está atingindo um objetivo muito importante, que é fazer com que as pessoas reflitam tanto sobre o momento pandêmico que vivemos, quanto a necessidade de pensarmos um pouco mais sobre nós, sobre nossa vida, nossos relacionamentos, como estamos com as demais pessoas. Com isso, o resultado tem sido muito positivo. Hoje eu tenho em torno de 100 curtidas diárias, e eu vejo que muitas pessoas também comentam, participam desse processo, me sugerem temas, e eu procuro fazer um texto leve, despretensioso, para que as pessoas,
além de refletirem, possam em alguns momentos também se divertirem. Eu tive o prazer de acompanhar o senhor, o professor Ulisses Júnior Long. Ele é mestre em letras, ele tem um diário, gente, para você que está nos assistindo aí, Diário da Pandemia, que faz um grande sucesso na web. Ele é aqui de Xanxerê, ele é professor. E eu peço a vocês, sinceramente, que procurem lá o professor Ulisses Júnior Long, aí nas redes sociais, mas principalmente no Facebook, que você vai gostar muito do que ele escreve. Você vai se identificar com o que você escreve. O importante é isso, né, professor? Isso. É a gente se identificar com aquilo que a pessoa está escrevendo. Se aceita ou não é outra situação, mas é muito interessante porque a gente faz pensar em certos momentos da vida, como o senhor mesmo colocou, certos fatos da vida, e tudo é um aprendizado, né, professor? Nós precisamos pensar nisso, né? Ontem, por exemplo, Paulo, completamos 102 edições ininterruptas, ou seja, eu estou escrevendo há 102 dias, e nesses 102 dias, todo dia eu tive leitores. Todo dia houve comentários. Eu acredito que esse número poderia ser muito maior, não por uma questão de ego pessoal, mas porque eu vejo que seria uma leitura muito importante para as pessoas. Até esses dias eu peguei, coloquei um cronômetro ao lado e fiz uma leitura oral de um deles, e são só 3 minutinhos para a leitura. É um tempo bastante curto, mas é um tempo de reflexão muito importante nesse momento que nós vivemos. Dessa tua brincadeira, vou dizer brincadeira, tá, professor? Porque na verdade a gente começa a gostar, né, de divulgar o que o senhor faz, divulgar experiências. Pode sair um livro aí, pode sair algo mais do Diário da Pandemia do senhor. Como é que o senhor pensa isso, professor Ulisses? Certo. Ou continuar com esse tipo de situação? Pois é, são duas situações, Paulo. Uma delas é que quando estava aí pela 20ª edição, um amigo meu sugeriu: eu acho que vale a pena você publicar um livro sobre isso. Aí eu fiquei matutando sobre a ideia. Agora já estou fazendo essa organização, então esse livro já tem 100 e poucas páginas. E o outro ponto é, não há uma ideia para término dele. Inclusive, em alguns momentos eu falei para alguns amigos: olha, eu acho que eu vou parar, e eles disseram: não, continue, é muito importante, nós continuamos lendo. Inclusive, uma situação bem engraçada, Paulo, ocorre o seguinte: se às 19h30 eu não tiver publicado indo diário, várias pessoas entram em contato comigo perguntando se aconteceu alguma coisa, que horário ainda não saiu. Porque às 19 horas é o horário que eu paro todos os dias para escrever. Faça chuva, faça sol, seja dia de semana, seja fim de semana, esteja eu bem de saúde, esteja eu mal de saúde, todos os dias eu escrevo. Então houve o pontapé inicial. Agora, quando vai ocorrer a parada, eu não posso te dizer. Pode ser que daqui a um mês voltemos tudo ao normal e eu pare de escrever, ou pode ser que eu continue a escrever. Mas a ideia é, quando tiver em torno de umas 200 páginas, organizar isso e transformar em um livro. Já estou entrando em contato com algumas editoras para viabilizar isso, e acho que ficaria um livro muito legal, porque, como você bem falou antes, muitos que são mais ou menos da minha geração, da minha idade, se identificaram com os temas que eu trato. Relembraram que eles viveram tempos muito semelhantes que eu, e isso é muito legal. Isso é um estímulo que eu sinto para continuar escrevendo. Sem dúvida, me parece que enriquece muito para o senhor também, professor, esse fato do senhor colocar no papel o que o senhor pensa, do que as pessoas pensam, essa troca, porque o senhor escreve, mas o senhor tem aí, vamos dizer, um feedback, vamos assim falar, de outra pessoa que comenta. Isso é muito importante, me parece, para que o senhor possa enriquecer a sua pessoa, mas enriquecer todo o universo do senhor e das pessoas que convivem com o senhor também, não é isso? Eu vejo da seguinte forma: ao mesmo tempo que eu me sinto muito bem, a minha mãe até usou um termo muito interessante e que bem apropriado para o momento. Ela falou que eu estou numa espécie de catarse. E eu concordo com isso, né? Eu estou meio que desabafando, trazendo à tona muitos sentimentos mergulhados, e eu vejo que as pessoas também gostam disso, porque essa identificação, e eu sinto que fosse em alguns momentos a voz de algumas pessoas. Então eu estou dizendo o que elas gostariam de dizer, mas de repente elas não têm o traquejo para escrever ou para falar. Então eu vejo que há aí uma sintonia muito importante e muito legal. O que eu gostaria, e eu tenho me esforçado muito isso, é para que haja mais pessoas lendo, mas isso é um processo que eu vejo que é bastante lento, porque aqui no Brasil, infelizmente, não há cultura da leitura. Não somos um povo letrado, essa é a nossa realidade. Então, para que as pessoas adquiram esse hábito,
é um processo mais demorado, mas eu vou continuar plantando essa semente para tentar atingir isso. Professor, nós vamos sair melhor da pandemia? Qual é a sua visão sobre isso? Sobre esse mais novo momento, como é que o pessoal está falando? Mais novo história, mais novo momento, mais nova situação. Isso aí. Qual é a sua opinião? Olha, Paulo, vou ser sincero contigo. Eu concordo com uma postagem que eu vi esses dias de um amigo até no Facebook que dizia o seguinte: as pessoas não vão sair nem melhores nem piores. Aquele que tem uma boa índole continuará tendo uma boa índole e aquele que tem uma má índole continuará tendo uma má índole. Eu não queria compartilhar disso. Eu queria pensar sinceramente que as pessoas sairão melhores, mas na realidade eu acredito que a natureza humana não permite isso. O bom continuará sendo bom e o ruim continuará sendo ruim. Agora, a tendência é que o bom faça transparecer ainda mais a sua bondade, mas em contrapartida não vejo que o ruim se tornará pior. Acho que haverá uma melhoria muito pequena em termos de sermos seres humanos. Mais bondade, mais generosidade, mas em pequenas doses. Dizer que o bom ou o ruim vai ser transmudado para o bom, infelizmente não confio nisso. Bom, gente, a gente está conversando com o professor Ulisses Júnior Long, ele é mestrado em Letras Linguísticas na Universidade Federal de Santa Catarina, ele também tem um diário da pandemia. Corre lá, vai ver no Facebook Ulisses Júnior Long, sensacional. Eu quero fazer umas perguntas um pouquinho fora da casinha, professor, se puder me responder, você me responda. Tranquilo. Se o professor Ulisses Júnior Longini tivesse um pedido de uma pessoa que tivesse aquela lâmpada mágica, vamos brincar aqui, professor, né? E tivesse um pedido, qual seria o pedido que o professor Ulisses Júnior Longini fizesse que se tornaria verdade, mundial? Olha que pergunta. Olha, eu pediria, pensando na minha pessoa especificamente, Paulo, de uns anos para cá eu tive alguns problemas de saúde que me incomodaram bastante, então eu pediria, exagerando um pouco, né? Não tem saúde exagero. Para toda a humanidade, não só para mim, mas para todo mundo. Outra pergunta que a gente faz, professor Ulisses, o que o professor Ulisses Júnior Longini, ele que faz o diário da pandemia, pensa da morte? Olha, eu posso te dizer que até alguns anos, quando eu estava bem de saúde, eu me preocupava muito mais, tinha muito mais medo da morte. Hoje eu estou tranquilo. Eu te diria, olha, se amanhã precisasse partir para outro plano, não sei que plano é esse, eu acredito num ser divino, que exista realmente, né? Eu iria tranquilo, iria sem problema algum. Estou tranquilo em relação à morte. Bom, professor, quero agradecer o senhor por ter vindo aqui, aceitado o convite. Obrigado às pessoas que me chamaram e disseram, ó, entrevista do professor Ulisses, ela é uma pessoa que eu acompanho, legal, quero muito agradecer, professor Ulisses Júnior Longini. Seu sobrenome aqui é Long, né? Isso. L-O-N-G-H-I. E vai lá no Face, procura aí Ulisses Júnior, que é legal, muito legal esse diário da pandemia que ele faz. Acompanhe ele, converse com ele, gente finíssima, adorei conversar com o professor. Obrigado, professor, por ter vindo aqui na minha página, na minha pessoa, Paulo Munarete News, falar um pouco aí sobre a sua vida, que é muito legal, gostei muito do senhor. O senhor tem uma luz muito, muito boa, hein, professor? Continue assim, tenho certeza que os seus alunos são muito felizes por ter o senhor como professor. Eu agradeço a oportunidade, Paulo, e desejo muito sucesso também no teu canal. Eu, infelizmente, não conhecia. Como te falei no início, eu tenho um conhecimento de tecnologia muito parco. Eu gostaria de conhecer mais e essa experiência que eu estou tendo no Facebook é que está me proporcionando conhecer mais um pouco das possibilidades. Mas te desejo todo sucesso, agradeço imensamente o espaço e faço novamente o convite para que leiam. Está lá disponível, a publicação eu faço todos os dias de modo público, em torno de 20 horas no máximo já está publicado e eu digo para vocês, com certeza vai ser uma leitura diferenciada, uma leitura instigante, uma reflexão muito legal que vai provocar. São poucos minutos e vai ser muito legal. Leiam, curtam, compartilhem, que estamos aí. Obrigado pela atenção. Muito legal. O professor esteve comigo, o professor aí, Ulisses Júnior Longini. Vou sair dele aqui, vou mostrar a Xanxerê, gente. Olha aí, ó, que Xanxerê, aí, ó, quero só, opa, apareceu um bichinho aqui na tela, quero mandar um abraço e também informações. Gente, a fêmea foi transferida hoje, o Mattarello, ele falou hoje, a fêmea foi transferida para o ano que vem,
30/4/2021 a 9/5/2021. Então, acho importante divulgar, as redes sociais todas de Xanxerê estão divulgando que não haverá fêmea esse ano, até porque 15 de novembro, né, gente, vai ter eleições e, de certo, bateria aí com a fêmea. Eu acho que foi uma boa pedida aí do Martarelli e o pessoal, tá? Força aí, pessoal. Outra informação que eu tenho aí, mandando um abraço, é o Dr. Marcos Brandaliza, promotor de justiça, tá fazendo um trabalho muito lindo aí, e uma divulgação aí da Amanda Suave, né? Ele tem um grupo do WhatsApp ali que vai ter o leilão de uma outra faca, leilão de 3 coisas, né? Entra ali na minha página ou na do Dr. Marcos Brandalize, que você vai ver ali que entra, ele pede para entrar no WhatsApp dele, e para que vai ter esse leilão da faca, vai ter a faca, vai ter outras coisas também no leilão. Dá uma força aí para Mandinha, gente. E parabéns para o Dr. Marcos Brandalize, que é um trabalho maravilhoso. Outra coisa, a Elisete Bertual está solicitando cabides pro brechó. Se você tiver cabides que pode ajudar o brechó, fala com a Elisete Bertual, tá? Entra no Face dela, porque ela está precisando cabides para o brechó da Amandinha, tá? É www.ameamanda.com.br. Os cofrinhos da Amanda também estão na cidade, o pessoal pode ajudar, super 10. E dia 8/8 tem aquela famosa macarronada da Amandinha, vai ser lá na Trucan. Se puderem ajudar, gente, ajudem aí a Amandinha, que a gente está abraçando também a Amandinha. Gente, eu quero agradecer aí as pessoas que estão comigo, obrigado, não vou dizer o nome de todas, né? Agradecer o professor Ulisses Júnior Long, vá lá no Face dele, que é sensacional, 10 esse diário. Agradecer os meus parceiros Cicobi Credimoc, né? A exclusiva segurança do Roberto Roma, a Biber Restaurante da Juliana Doledo, a MHNet, a internet, aí do Ricardão, Adubos Granulados Orgânicos São Vicente, meu amigo Barbeirinho, obrigado. Ofício Médico de Medicina e Segurança de Trabalho, Dr. Jorge Civil, que sempre é um parceirão do meu canal, obrigado. A Reana, corretora de seguros do Piccoli, obrigado, Reana. Abraço vocês aí. Lítio Informática do meu amigo aí, Diego, em tudo em 12 vezes, lá na Lítio Informática, no cartão, vai lá. Pessoal, atendimento 10. Fruteira Opção Saudável do Michel, dia 10 tem outra opção saudável, hein? Ei, Michel, com 2 fruteiras na cidade. Também, né? Qualidade das frutas, Fruteira Opção Saudável. Sem dúvida nenhuma, toda sexta-feira chega aquele caminhão de frutas sensacional. Auto Xanxerê, obrigado, Rude e a Vera. A opção Auto Xanxerê, melhor preço de veículos novos e usados. Já fiz várias lives, aí o pessoal tem carros a todo jeito aí. Dá uma procuradinha aí, né? Auto Xanxerê, sem dúvida, o melhor em Xanxerê, Auto Xanxerê. E Empório do Pão, né? A vida mais gostosa, com pães, salgados, bolos, né? Aí, Jurandir, aí, Marisete, obrigado, Empório do Pão. Gente, fui, abraço, a gente volta a qualquer momento, de qualquer lugar. Beijo, beijo, tchau, tchau.